Na semana passada, um tornado atingiu o sul e sudeste do Brasil, causando um nível de devastação nunca antes vista no país. Com eventos como esse ficando cada vez mais frequentes, a pergunta que fica é: o Brasil está preparado para lidar com esse tipo de evento climático? Por que esse evento em específico causou esse nível de destruição em uma região com uma técnica construtiva tão robusta quanto o concreto armado? Nesse vídeo vamos analisar essas e outras dúvidas sobre esse tema. Então, se você também ficou interessado em saber essas respostas, já deixa o like aí no vídeo e comenta aí embaixo também se você sentiu aí na sua cidade esse evento climático. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e você está no canal da Engenharia. O Brasil é, de certa forma, um país privilegiado. Aqui não temos terremotos, maremotos, nem regiões vulcânicas ativas perigosas, e um clima ameno durante todo o ano. Mas eventos climáticos globais podem mudar isso. Nos últimos 20 anos, houve um aumento de mais de 460% nos eventos climáticos catastróficos no Brasil. No período de 2000 a 2019, foram registrados pouco mais de 2.000 eventos. Porém, somente entre 2020 e 2023 foram registrados 4.077 eventos, provando que algo extremamente sério está acontecendo. Mas isso não é só no Brasil. O mundo todo está sofrendo uma mudança climática, registrando um aumento de 5 vezes no número de desastres climáticos, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Esses desastres estão, na sua maioria, ligados à formação de ciclones tropicais e extratropicais intensos. Mas para que possamos entender realmente o que está acontecendo, temos que entender primeiro o que são ciclones, furacões e tornados. Esses termos são confundidos e muito comumente usados de forma errada. Vamos começar pelos ciclones. É um nome genérico para qualquer sistema de baixa pressão responsável pela formação de redemoinhos de vento. Esses são divididos em dois tipos: os ciclones tropicais e extratropicais. Os tropicais, que se formam em geral dentro da faixa dos trópicos do planeta. Os ciclones tropicais são exatamente a mesma coisa que furacões e tufões, que nada mais são que nomes regionais. Furacões são comumente usados para a região norte e ocidental do globo, como Caribe, Estados Unidos e México. E tufões é o mesmo fenômeno, só que próximo à Ásia, Japão, Filipinas e China, por exemplo, ou seja, o lado oriental do globo. Quando acontecem ao sul do Oceano Pacífico, são chamados simplesmente de ciclones. Os ciclones tropicais dependem quase que inteiramente da temperatura da água para se formar. Por isso, é muito mais comum se formarem em alto mar, próximo a águas quentes do Atlântico, como as águas do Mar do Caribe. Eles raramente acontecem no Brasil. O único caso registrado até hoje foi o furacão Catarina, no ano de 2004. O fenômeno que aconteceu no sul do Brasil na última semana foi um ciclone, porém um ciclone extratropical. Esse tipo não depende da água para se formar, diferente da sua versão tropical, que depende de uma umidade e temperatura da água que limita a sua formação sobre os oceanos. O extratropical pode perfeitamente se formar sobre o continente, com o choque de massas de ar vindo do Polo Sul e a massa de ar quente e úmido vindo da região amazônica. O ponto ideal de encontro dessas duas massas é a região sul do Brasil, que fica bem no meio do caminho. O ciclone extratropical formado na região sul atingiu velocidades de 110 km por hora, o que por si só já foi suficiente para derrubar árvores e destelhar casas em diversas regiões do sul e sudeste do país. Porém, ele não foi o maior vilão dessa história. Tornados. Pense neles como os filhos mal criados dos ciclones. Tudo começa com a diferença de velocidade e direção do vento. Imagine que o vento próximo ao chão está fraco e vindo do leste,
mas a 1 km acima, devido ao ciclone, o vento está muito mais forte e vindo na direção contrária. Isso gera a primeira fase do tornado, o tubo horizontal. Como o ar próximo do solo está mais quente e úmido que o ar frio e seco em altitude, o ar quente e mais leve sobe gerando uma corrente ascendente, formando uma nuvem gigante chamada cumulonimbus. E agora vem a parte mais característica dos tornados, a mudança de posição do tubo. Quando essa corrente de ar ascendente se soca com o tubo horizontal, ele o suga para cima, girando o tubo para a posição vertical. Neste momento, ainda quilômetros acima do solo, os ventos se organizam e agora giram todos em um mesmo sentido, dando origem ao que é conhecido como supercélula. Conforme esse ar quente sobe e começa a rotacionar, se junta com gotículas de ar, resultado da condensação do vapor presente na umidade, esse ar se resfria. Agora mais pesado, começa a descer, formando um funil em direção ao solo. E só no momento em que esse funil de vento giratório toca o solo, é que ele é classificado como um tornado. E foi justamente um tornado como esse que atingiu a região do Rio Bonito, no Paraná. Esse tornado devastador atingiu cerca de 250 km por hora, o que o coloca na escala F3, deixando um rastro de destruição gigantesco que atingiu 9 a cada 10 edificações da cidade. Segundo o CREA do Paraná, 40% dos imóveis foram completamente destruídos e precisarão ser completamente reconstruídos. Como todos sabemos, o principal método construtivo do Brasil é o concreto armado, considerado um dos mais robustos. E mesmo assim, centenas de casas foram completamente varridas, sobrando somente as fundações para contar a história. A verdade é que, apesar das casas brasileiras parecerem mais robustas para resistir às forças do vento aos olhos de um leigo, esse sistema é um dos piores e mais perigosos quando se trata de resistência a cargas dinâmicas de vento nessa categoria. Para se ter uma ideia, ventos de 250 km por hora, ou equivalente a 70 metros por segundo, quando se chocam com uma superfície, aplicam uma carga de mais de 300 kg por metro quadrado. É como se em uma parede de 10 metros quadrados se aplicasse o peso de uma caminhonete de 3 toneladas diretamente. O grande problema do método construtivo brasileiro é que as casas comuns são projetadas para resistir apenas às cargas chamadas gravitacionais, ou seja, o seu peso próprio, que é a principal carga, e as cargas de utilização. Mas para as cargas de vento, o que é mais importante são as ligações dos elementos estruturais com a sua base, e não necessariamente o seu peso. E nas construções brasileiras, essa ligação é extremamente frágil. E por mais que as casas de concreto armado e alvenaria tenham massa, por incrível que pareça, essa massa, para essa categoria de vento, pesa completamente contra. Pois ao receber uma carga de vento, por exemplo, que gere uma inclinação, a excentricidade faz com que ela sucumba devido ao próprio peso. Mas por incrível que pareça, o vento aplicado diretamente numa superfície, como uma parede, o que é chamado de sobrepressão, não é o maior dos problemas. O grande poder do vento está no vento de sucção,
que pode aplicar numa cobertura, por exemplo, uma carga de 450 kg por metro quadrado. Imagine uma força de vento dinâmica que puxa o telhado da sua casa com uma força até 9 vezes maior do que o seu peso próprio. Quase nenhum telhado projetado no Brasil, mesmo seguindo todas as normas, é capaz de suportar esse tipo de carga. Como muitas casas no Brasil dependem do telhado para travamento das paredes, ao perder o telhado, as paredes, muito mais frágeis, também colapsam. Mas digamos que a sua casa tenha resistido a tudo isso. Um outro grande problema nas casas brasileiras são as aberturas de portas e janelas, que são fracas, em geral feitas de vidro simples e esquadrias de alumínio. Se rompem com cargas muito menores do que 300 kg por metro quadrado. E ao se romperem, transformam a casa numa panela de pressão, gerando uma pressão tão alta que é capaz de arrancar lajes e coberturas inteiras, praticamente uma explosão interna. Um paralelo que podemos fazer é com edificações modernas em regiões onde fenômenos como esse são extremamente comuns, onde se tem até uma chamada temporada de furacões todos os anos, que vai de junho a novembro, como é o caso da Flórida, nos Estados Unidos, onde as edificações são muitas vezes inteiramente feitas de madeira. E nós brasileiros muitas vezes vemos isso como um sinal de fragilidade, mas por trás dessa escolha peculiar existem razões que estão diretamente relacionadas a situações de furacão. Diferente do Brasil, as edificações americanas não são projetadas para resistir apenas ao peso próprio e cargas de utilização. Afinal, o peso próprio do wood frame, por exemplo, é muito baixo. A maior preocupação são justamente as cargas de vento. Então, a sua estrutura é montada para trabalhar como um corpo único. O objetivo aqui não é ser pesado, é justamente o oposto: ser leve e inteiramente conectada às fundações. Enquanto no Brasil as coberturas se aproveitam do seu peso para apenas se apoiarem nas paredes, usando simples pregos, as casas americanas utilizam as chamadas Hurricane Ties, que são as gravatas de furacão, que ligam de meio em meio metro a cobertura com a estrutura das paredes, que por sua vez são ancoradas diretamente nas fundações com os chamados Anchor Bolts, fechando completamente o caminho das cargas. Isso, somado ao fato das janelas e portas serem à prova de furacões, com vidros duplos de grande espessura e portas de madeira maciça, tornando as casas americanas em um monobloco que, apesar de leves, são completamente rígidos e estanques. Uma analogia que podemos fazer é que as casas brasileiras são casas feitas com aqueles bloquinhos de madeira, simplesmente apoiados uns nos outros. Já as casas americanas são caixas leves, mas amarradas com cintas de aço de cima a baixo. O mito das casas de concreto e alvenaria serem mais resistentes ao vento, por simplesmente serem mais rígidas e pesadas, cai por terra quando você passa a entender as principais razões que levam ao colapso em casos de ventos extremos. A verdade é que o Brasil não está preparado para lidar com ventos dessa magnitude, que estão se tornando infelizmente cada vez mais frequentes no país. Provavelmente serão necessárias atualizações mais específicas nas normas e regulamentos construtivos regionais para garantir a segurança das edificações no futuro próximo. Deixando 6 mortos e mais de 700 feridos e com prejuízos ultrapassando a marca de 114 milhões de reais, somente na cidade de Rio Bonito, é uma prova que com as forças da natureza não se brinca. Temos que nos adaptar para conseguir resistir de forma mais eficiente e segura possível. Mas e você? Achava que as construções brasileiras eram mais resistentes a esse tipo de fenômeno? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, pois isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E considere se inscrever caso ainda não for inscrito. São vídeos como esse toda semana. Agradeço a sua audiência até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu e até lá!